Você já teve pensamentos do tipo, eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, falaram que não daria? Então, você já teve esse tipo de pensamento? Quais estão sendo os teus resultados hoje? Meu nome é Robervânia Albuquerque e o nosso assunto é sobre vendas. Quando eu fui convidada para participar do programa Plano B, promovido pelo Ricardo Bellino, né? As pessoas não sabem, mas o convite ele veio 15 dias antes do dia do evento. Imagina só, eu não tinha passaporte, então eu tinha 15 dias basicamente para correr atrás de toda a documentação do passaporte e do visto americano. Então, eu tenho algumas pessoas conhecidas, né, advogado, e um amigo meu chegou para mim e disse, olha, Robervânia, 15 dias é pouco tempo. Você pode até tentar, mas é pouco tempo para você conseguir o passaporte e o visto americano. Mas, né, eu não conhecia o processo, todo o procedimento para tirar o passaporte. Então eu comecei a correr atrás, a buscar quais eram as instituições responsáveis e tal. E fui buscar tirar o passaporte, e nesse caso aí tirar o passaporte de emergência, tendo em vista a proximidade da data do evento. Então eu fui, solicitei o passaporte de emergência, falei com um atendente lá super atencioso, expliquei para ele a minha situação, que eu tinha uma certa urgência em ter aquela documentação, ou então eu ia perder uma grande oportunidade da minha vida profissional de estar fazendo uma capacitação em Miami, um seminário em Miami, passar uma semana lá apresentando, falando sobre empreendedorismo. Então ele falou para mim que daria tempo de chegar o passaporte de emergência e que eu já fizesse o agendamento, né, para o consulado para já pegar o visto americano. Show! Então, no mesmo dia que eu ia pegar o passaporte de urgência, de emergência, eu ia pegar pela manhã e à tarde estava marcado a entrevista lá no consulado. Então, eu fui pegar o passaporte, quando eu chego lá, mesmo no período onde os Correios estavam atrasando algumas mercadorias e o lote que não foi entregue, imagina qual foi? Claro, o lote que estava o meu passaporte. Eu olhei lá para o mesmo rapaz que me atendeu, né? E eu disse, e agora, né? Ele tinha me prometido que o passaporte estaria pronto naquela data e ele sabia que eu tinha o consulado agendado à tarde. Eu olhei assim, e agora? O que a gente vai fazer? Então, em questões de minutos, ele providenciou o passaporte definitivo, vê só. Ele muito compromissado com a causa, providenciou o passaporte definitivo e eu, em questão de minutos, já estava me direcionando para o consulado para fazer lá a entrevista. Lá, claro, eu tive que explicar porque o número do passaporte mudou, enfim, expliquei toda a situação para eles. Moral da história, para resumir toda a ópera, consegui o passaporte e o visto americano, né? Eu ia viajar em uma segunda-feira e eu consegui pegar toda a documentação em um domingo, às 3 horas da tarde. E aí, uma das coisas que eu fiquei refletindo, né? Talvez um dos grandes diferenciais nessa situação foi eu não conhecer o procedimento, o processo para tirar o passaporte. Talvez se eu conhecesse que demorava tanto, eu me deixasse influenciar pela probabilidade negativa dessas circunstâncias. Mas mesmo assim, eu fui lá. O que passava na minha cabeça, né? Eu imaginava assim, olha, eu posso não tentar e ficar com aqueles pensamentos de, eita, poderia ter dado certo, ou eu posso tentar e não dar certo, mas mesmo assim saber que eu tentei. E aí eu decidi tentar e consegui, surpreendentemente. Todo mundo que conhece o processo em 15 dias sabe que é um tempo relativamente curto para conseguir toda a documentação, passaporte e visto americano. E aí é justamente sobre essa questão que eu trago para você, porque a gente vive em um cenário onde muitas vezes as pessoas ficam falando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, e nós, às vezes, dependendo das circunstâncias, nos deixamos influenciar pelos nãos externos, né, que a gente ouve. Então, hoje, quais são os nãos que você está recebendo do ambiente que você mesmo assim, lá no interior, você fala, poxa, cara, sim, eu vou conseguir e eu vou tentar. Os nossos pensamentos, eles vão refletir nos resultados que a gente tem. Então, se você está tendo pensamento positivo ou negativo, se positivo, há uma grande probabilidade dos teus resultados serem positivos. Se negativo, os teus resultados também vão refletir essa crença. Então, não importa se você está ouvindo muitos nãos de outras pessoas, ou as probabilidades elas realmente indicam que não,
mas acredite no sim, acredite na sua essência de conseguir realizar e vá em busca. Tente, tente, tente. Porque é a partir dessa crença, apesar de todo o externo falar que não, a partir dessa crença interior de que você vai conseguir, que aí você vai perceber que as tuas negociações, elas vão trazer resultados que vão te surpreender. Acredite no sim.